Olá, meninos e meninas, meus alunos e minhas alunas do primeiro ano. Esse vídeo agora, dessa semana, é um vídeo de revisão de toda a apostila 1. Eu resolvi fazer esse vídeo na forma como vocês vão vê-lo agora, com as imagens, um PowerPoint e tal, tentando usar esse recurso para deixar mais claro para vocês um pouquinho de todo o conteúdo, deixar claro o conteúdo que a gente estudou. Nós tivemos aí uma live, né, que a gente está lá no Instagram. Nós temos os PowerPoint que eu deixei para vocês. E agora tem outro PowerPoint, que é esse que eu vou fazer agora, com esse vídeo. E eu espero que vocês encontrem aí uma motivação para poder estudar. Beleza? Então vamos a ele. Bom, vamos lá. Esse primeiro movimento que a gente está vendo aqui é um movimento uniforme, né? Esse movimento uniforme, ele traz para a gente aqui, ó, que esse automóvel, ele possui um deslocamento constante, tá vendo? A distância é sempre a mesma, no mesmo intervalo de tempo, né? Essa velocidade, então, é constante, né? Distâncias iguais em tempos iguais me dão esse gráfico de posição aqui, diferente desse gráfico segundo, que é o da velocidade. Esse, o da velocidade, é constante. E esse primeiro gráfico é variado, certo? Isso a gente já tinha estudado, né? A partir dessa fórmula aqui, eu considerando t0 igual a zero, tá vendo lá no primeiro carrinho t0 igual a zero, substituo aqui embaixo e chego nessa expressão aqui que é para o cálculo da posição. Esse é um tipo de exercício que nós desenvolvemos, que traz para a gente um encontro, né? E desse, como eu já falei da função horária, a gente está definindo pela função agora a resolução do problema. A velocidade inicial desse é mais 2, então está aqui, mais 2. A bola 1, S igual a 0, mais 2. É um movimento progressivo, está indo para a direita, então esse 2 é positivo. A segunda bolinha, a velocidade é menos 3, é negativa, ela está voltando, né? Então está aqui o menos 3, a bola 2 é S, 15 menos 3T. Agora, por que aqui é 0 e aqui é 15? Porque a distância tem que dar 15. Se eu disser que a bolinha 1 está no 0, a bolinha 2 está no 15. Como eu quero saber o instante que eles vão se encontrar, o encontro é quando a bola 1, a posição S da bola 1 fica igual à posição S da bola 2. Então eu igualo as duas funções e acho ali a resposta. E esse gráfico, esse slide para mostrar para a gente assim, como é que é o gráfico da posição e da velocidade. Meninos, presta atenção, eu nunca posso olhar para um gráfico sem saber do que ele está falando. Então essa informação aqui, ó, S, os 4 primeiros de cima, S e T. Os de baixo, V e T. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Tá vendo que para os 4 de baixo é uma reta horizontal, quer dizer, movimento uniforme. Já os de cima, vai ser para cima se o movimento for progressivo, para baixo se for negativo, velocidade positiva, velocidade negativa. Ok? Então, aí esse slide vai mostrar para a gente assim, ó, tá vendo esse gráfico aqui? Então, eu destaquei já de amarelo aqui, ó. Essa é a posição. Essa posição aqui é a posição inicial, né? Em 30 segundos ele chegou na posição zero. Esse ponto aqui da origem dos eixos é o zero. Então, esse aqui é um gráfico de movimento uniforme. A posição inicial, letra B, é 90. O momento que ele passa, que ele encontra na posição que é igual a zero, é igual a 30 segundos, né? 30, 0. Esse movimento é retrógrado, porque está vendo que a posição está diminuindo. E como é que eu calculo a velocidade? Δs sobre Δt. Posição final, 0. Inicial, 90. É só você montar o par ordenado. Aqui o par ordenado é 0, 90. Aqui é 30, 0. O primeiro número é sempre do instante. Ó, e sempre o instante é maior, o final é maior que o inicial, tá vendo? Então a resposta tem que dar negativa porque essa função aqui é para baixo. Já esse aqui, ele já é esse slide para falar da aceleração, né? É uma outra grandeza. Até os anteriores, a velocidade era constante. Agora a gente está trabalhando com um exercício cuja velocidade não é constante, tá vendo? Ela muda, então tem um delta da velocidade. Está destacado de amarelinha ali, ó, que é a velocidade final menos a inicial.
Aqui, se fosse velocidade, seria ΔS. A aceleração é ΔV. Então, nesse exercício aí, por exemplo, olha, o guepardo é capaz de alcançar a velocidade de 72 km por hora em 2 segundos. Qual é a aceleração do guepardo em metros por segundo ao quadrado? Então, a primeira coisa que eu tive que fazer é transformar km por hora para metro por segundo. Aqui nesse exercício eu dividi por 3,6. Você sabe que eu não gosto disso, mas você pode fazer, mas não é uma questão de marcar X, não é de uma múltipla escolha. Mas o mais importante aqui é você lembrar que você tem que transformar para metro por segundo, porque o tempo está em segundo e ele quer a resposta em metros por segundo ao quadrado. Então eu pego aqui o delta, a velocidade final do guepardo é 20, a inicial é 0, o tempo é 2, substitui e vai encontrar 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é só para cálculo da aceleração. Agora, olha para esse aqui, ó. Eu destaquei isso aqui. Isso aqui, para um pouquinho mais atenção para isso que eu vou te mostrar. Movimento acelerado e retardado. Bom, esse movimento aqui não é progressivo. Olha a velocidade indo para frente, ó. O primeiro carrinho. O segundo carrinho, ele está indo para trás. Então, o primeiro é progressivo, o segundo é retrógrado. Quem diz se ele é progressivo é a velocidade, ó. Marquei de amarelinho, a velocidade positiva para o progressivo. O segundo carrinho ele é velocidade negativa. Só que no primeiro caso, a aceleração é positiva e na segunda a aceleração é negativa. Mas, professor, você não falou que a aceleração negativa é movimento que diminui a velocidade? Não é retardado? Por que você está no quadrinho do acelerado? Porque a partir desse momento você vai pensar o seguinte: para ser movimento acelerado, os dois sinais têm que ser iguais, ó. Velocidade e aceleração positiva, velocidade negativa e aceleração positiva. Para ser retardado é o contrário. Os dois sinais são diferentes, ó. Velocidade negativa, aceleração positiva, velocidade negativa, aceleração positiva. Muito bem. Então, é preciso prestar atenção nesses dois sinais para dizer se é acelerado ou retardado. Para dizer se é progressivo ou retrógrado, não precisa dos dois. Para saber se é progressivo ou retrógrado, é só a velocidade. Mas para acelerado ou retardado, tem que olhar os dois. E essa tabela aqui também é uma situação muito comum que a gente encontra. Primeiro, você tem que saber do que está se tratando a tabela. Ó. Instante e velocidade. Tempo e velocidade. Ó. Os tempos estão passando de maneira igual, ó, de 1 em 1 segundo, e a velocidade está aumentando de 2 em 2. Esse número 2 aqui que está se repetindo é a velocidade, mas é a variação, ó, porque 2 menos 0, 2, 4 menos 2, 2, 6 menos 4, 2, 8 menos 6, 2. Como ela está mudando de 2 em 2, é porque a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo em cada segundo. Tá vendo? Mais uma vez a fórmula, né? A mesma continha. Só que aqui nesse slide, em vez de botar o número, porque eu já fiz isso anteriormente, eu só estou mostrando para você o seguinte. Ó, quando eu considerar o tempo igual a zero, o tempo inicial igual a zero, ó, esse T0 igual a zero, vai ficar A menos V, é igual a V0 menos V dividido por T. Passo esse T para o lado de lá multiplicando o A, tá vendo ali o amarelinho ligando ali? Desenvolvo e acho isso aqui que é a função horária de velocidade. Essa fórmula que está destacada de amarelo é para calcular a velocidade, não é para outra coisa, é só para calcular a velocidade. Já esse slide aqui é para mostrar para você de onde veio essa fórmula aqui que a gente trabalhou. Só que eu não preciso que você preste atenção nisso tudo aqui, não. Eu não quero que você preste. Depois, quando a gente voltar de novo a se encontrar, eu vou desenvolver isso tudo com vocês. Eu só quero que você preste atenção nisso. E por que eu coloquei amarelo com vermelho? Porque se você olhar só para o amarelo, está escrito S é igual a S0 mais VT. Igual lá do movimento uniforme. Só que eu botei em vermelhinho aqui A vezes T ao quadrado sobre 2, porque se, olha para o gráfico, não é velocidade e tempo, olha para o gráfico, a velocidade não está variando, não está aumentando, o gráfico não está para cima, então tem aceleração. Se tem aceleração, a fórmula para calcular a distância no movimento variado tem que ter aceleração. Então essa fórmula inteira aí, juntando o amarelo com o vermelho, é para calcular a distância para o movimento uniformemente variado. Ou então você vai pela área dessa figura, que é um trapézio, olha aqui, ó.
ΔS é igual à área, tá vendo? Ó, base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Se você calcular essa área, é a mesma coisa que você usar essa fórmula. Ela vai calcular a distância percorrida. Agora, quando a gente fala dessa função horária, a gente vai pensar o seguinte, ó, vamos olhar para essa função. O que está de amarelo aqui é o S0, tá vendo? O que está de rosa é a velocidade inicial. Repara que a velocidade inicial multiplica o t e a aceleração multiplica o t ao quadrado. Então, se você olhar para esse primeiro exemplo aqui, ó, S igual a 3 mais 2 vezes t mais 5 vezes t ao quadrado sobre 2. Quem é o termo que está sozinho lá na função? Não é o S0? Olha lá o amarelinho lá. Então, 3 não está sozinho? Então, ele é o S0. O V0 que está de rosinha lá, não é o que multiplica o t? Então, quem é que está multiplicando o t aqui nessa função? Não é o 2? Então, o V0 é igual a 2. Quem é que multiplica o t ao quadrado e está dividido por 2? Não é o 5? Ó, multiplicando o t ao quadrado está dividido por 2. Então, A é igual a 5. Quando eu olho para isso aqui, eu pego esse V0 e esse A e jogo nessa função horária que está aqui embaixo. E eu obtenho uma função horária da velocidade. Esse segundo exemplo aí da letra B, a única diferença é que o termo que tem o t ao quadrado não está dividido por 2. O de cima está, então até marquei o 2 lá de amarelo. O de baixo não está dividido por 2. Então eu tenho que dividir. Só que se eu dividir por 2, esse 2 daqui eu tenho que multiplicar por 2. Para que eu pense assim, qual é o número que dividido por 2 vai dar 2? Esse número é o 4. Então está aqui, ó. A aceleração é igual a 4. Professor, não entendi. Ora, coloca esse 4 aqui, ó. Vai aqui no lugar do 5. Coloca esse 4 aqui no lugar do 5. Quando você faz 4 dividido por 2, não é esse 2 aqui de baixo? Então, a aceleração aqui nesse exemplo é 4 e não 2. Aqui já é 5 no de cima porque já está dividido por 2. Não precisa dividir porque já está dividido. Já esse aqui é a expressão que a gente usa para calcular velocidade, velocidade inicial, aceleração, ΔS que é a distância. Mas qual é a diferença dessa fórmula para as outras, professor? É que essa, meninos, não tem tempo. Ele não tem t. Então, quando você anotar os dados e você perceber que ele não deu tempo, você vai usar essa fórmula aqui. É para isso que ela serve. Ela se chama equação de Torricelli. Vamos ver esse exemplo aqui, por exemplo. Olha, um automóvel percorre uma rodovia com velocidade tal, né? Então, está dizendo aqui, ó, a velocidade inicial é 80 km por hora. Ele avista um radar e reduz para 60. Então, 60 é a velocidade final. Olha os dados aí, ó. A velocidade inicial é 80, final é 60. E percorrendo nesse trajeto uma distância de 20 metros. Tá vendo? Ele deu tempo aqui nesse exercício? Deu tempo? Não. Então, se não deu tempo, eu não posso usar nenhuma fórmula que tenha t. Eu vou ter que usar essa aqui, ó, que eu destaquei aqui. Equação de Torricelli. E o que ele quer que eu calcule? Esse A, por isso eu destaquei o A de amarelinho aí. Só que aqui eu tive que transformar de km por hora para metro por segundo. E foi os dois lá de cima, né, o 80 e o 60. Substituí os valores e fiz a conta e achei esse valor. Então, tá vendo que essa fórmula serve para esse tipo de exercício? Então, há um destaque aqui para a queda livre. Por quê, meninos? Porque quando você joga um objeto para cima ou quando você deixa cair, ele não sobe com velocidade constante nem cai com velocidade constante. Ele cai aumentando a velocidade. Ele sobe diminuindo a velocidade. Então, se ele sobe diminuindo e cai aumentando, é porque não é movimento uniforme, é movimento variado. Então, você vai usar as fórmulas do movimento variado, ou seja, aquelas que têm aceleração. E são as mesmas fórmulas. Só que, em vez de S, a gente chama de H, que é a altura, ou Y. Y, S ou X, né, porque S é da horizontal, ou X é da horizontal. Aqui é H, ou Y, que é da vertical. Então, ó, posição final, altura final, posição inicial, altura inicial, velocidade inicial. A aceleração é g. Por que é g? Porque todos os corpos, pode ser uma moedinha de 5 centavos ou um caminhão carregado de melancia.
se eles estiverem caindo ou sendo jogados para cima, sem o atrito do ar, eles sobem e caem com a mesma aceleração. E essa aceleração se chama g e vale 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente combinou de ser 10, né? É 9,8, mas a gente combinou de ser 10. Ok? Então, quando o corpo estiver em queda livre, a diferença é que você vai usar sempre o valor de A igual a 10. Olha aí mais um exemplo. Só que esse exemplo aqui, em vez de H, está Y, tá vendo? H está Y. E olha aqui de novo o G, ó, de azulzinho aí, ó. No lugar do G eu botei o 10, tá vendo? Quer dizer, ó, um tijolo é lançado para cima com a velocidade em um lançamento vertical com velocidade inicial de 10. Quer dizer, se eu estou jogando para cima, a velocidade que ele sai do chão é 10 metros por segundo. Desconsiderando os efeitos da resistência do ar, determine a altura máxima. Gente, o que é a altura máxima? A altura máxima é quando ele para de subir. Olha o que eu falei. Parar de subir. Parar de subir significa dizer o quê? Parar. Parar é quando um carro para, por exemplo. Parou, a velocidade final é igual a zero. Então, a velocidade final é zero, a inicial é 10 e a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, por que entrou menos aqui? Ó? Por que não está subindo? Ele não falou que eu joguei para cima? Subindo não é movimento retardado? Lembra que eu falei, ó, se o movimento é retardado, ó, 10 da velocidade é positivo, então a aceleração tem que ser negativa, por isso que tem que ser menos aqui. Os sinais têm que ser contrário, porque está parando. Então o sinal da velocidade da aceleração tem que ser contrário. Aí é só fazer a conta. Achamos aí a resposta de 5. Agora, olha isso aí. Esse gráfico é da posição, meninos. Posição, posição. Quer dizer o seguinte, ó, qual foi a distância? Ih, aqui está errado, não é 250 nem 500. Aqui é porque eu estava fazendo uma outra explicação e para dizer que não é errado. Está errado, ó. Não considere esse 500 nem esse 250. Aqui, ó, entre 0 e 10 segundos, ele aumentou a posição. Então, ele foi andando para frente, com velocidade constante. Entre 10 e 50 não é uma reta horizontal, não é constante, mas o que é constante? A posição S. Tanto é que eu destaquei de S com amarelinho e com vermelhinho. O que significa dizer que a posição não muda? Significa dizer que está em repouso, a velocidade zero. Então, quando o gráfico é S e aqui for horizontal, é a velocidade igual a zero, está em repouso. Agora, de 20 até 40, ele está diminuindo, ele está voltando para a posição zero. De 0 até 10 segundos, ele foi até 50. De 20 até 40, ele voltou para os 50. Então, aonde ele foi mais rápido? Aonde a velocidade é maior? Entre 0 e 10. Porque daqui ó, ele andou 50 metros. De 0 a 10. De 20 a 40 também foi 50 metros. Porque ele voltou dos 50 para o 0. Só que de 0 a 10 o tempo é menor. Então, a velocidade é maior de 0 a 10 segundos. Só que ela não aumenta, não é a letra A. Né? Ela é a letra E. Ó. A velocidade é maior no intervalo de 0 a 10. Não é que ela aumenta, a velocidade é constante. Ela é maior de 0 a 10 do que 10 a 20. Volto a dizer, porque foi a mesma distância. Ó. Ele foi de 0 a 10, aqui ele voltou de 0 a 50, aqui ele voltou dos 50 para 0. Só que aqui no primeiro momento aqui ele gastou 10 segundos e no segundo ele gastou 20. Então, a velocidade no primeiro momento de 0 a 10 é maior do que a velocidade de 20 a 40. Já nesse gráfico aqui, ó, nós temos dois móveis, o A e o B. Preste muita atenção nesse tipo de gráfico, gente. Então, vamos olhar. Esse tracinho amarelo que eu fiz, tipo um triângulozinho aqui, tá vendo? É o triângulo do carro A, ó. Pegando essa hipotenusa A, esse amarelinho B e esse amarelinho B. Não forma um triângulo? O B é esse triângulo vermelhinho. Bom, como a área da figura calcula a distância, porque olha o que é esse gráfico, olha lá em cima, destacadão de amarelo, ó, de velocidade. Então, a área calcula a distância. Então, qual a área maior? Do triângulo amarelo ou do triângulo vermelho?
Isso, do triângulo amarelo. Então, se ele tem uma distância maior e no mesmo tempo, ó, o tempo é o mesmo, é 10 segundos para os dois, então a velocidade do carro A é maior do que a distância percorrida do carro A é maior do que a distância percorrida do carro B. Mas os dois saíram do repouso. Por que eles partiram do repouso? Porque olha aqui, ó, a velocidade inicial dos dois é o zero, ó, onde o gráfico dos dois toca o eixo, né, no ponto zero. Então os dois partiram de velocidade inicial igual a zero. Ou seja, para os dois o par ordenado aqui é 0, 0. Então eles partiram do repouso, todos os dois. A resposta então é a letra C. E esse é o último gráfico para a gente analisar. Repara que esse gráfico é diferente do anterior, porque é daqueles lá de trás, porque esse é da velocidade. Ó. Então vamos analisar o que aconteceu com a velocidade de A para B. Ela é positiva, né? Está acima do zero, ela é positiva, então é movimento progressivo. Botei de azul aí, ó. E outra está diminuindo, então é retardado. De A para B está diminuindo, retardado. De B para C, ela continua sendo positiva, então continua sendo progressiva, mas é velocidade constante, ó, movimento uniforme de B para C. De C para D, a velocidade continua positiva, está acima do zero, então continua sendo progressiva, mas ela está diminuindo, então ela é retardada. Então ela é retardada de A para B e retardado de C para D. Mas até D é progressivo, porque a velocidade de A até D é positiva. Agora, olha de D para E. Todos os valores entre D e E são valores menores do que zero. São valores negativos, então o movimento é retrógrado. Não quer dizer que a velocidade está diminuindo, não. É retrógrado, está voltando. Velocidade negativa. Agora, está voltando, mas o seu módulo está aumentando. Ó. Quanto mais eu esticar para cá, mais esse módulo do número vai aumentando. Então, de zero, de D para E, o movimento é um movimento acelerado. Bem, meninos, eu estou encerrando aqui essa revisão. Espero que tenha tido proveito. Qualquer dúvida, vocês entrem lá no meu e-mail e me perguntem quais são as questões. Segunda-feira eu vou botar de alguma maneira lá quais são os exercícios que eu vou sugerir para que vocês façam, tá bom? Caso vocês tenham dúvida, eu já marquei esses exercícios para vocês. Mas se tiver dúvida ainda, manda para mim lá no meu e-mail que eu respondo para vocês pelo e-mail, tá bom? Então, bons estudos para vocês e um grande abraço.